Hoje, 23 de agosto de 2018, o cronista está cansado. Passou a noite, até 4 ou 5 horas da manhã, no DEIC, lá no bairro do Carandiru, em São Paulo, satisfazendo obrigações profissionais imediatas, básicas. Aquela ou daquelas que os advogados criminais participam no começo ou em meados da atividade profissional. Uma reinscrição no passado, com os impactos do contato verbal, agressivo às vezes, com a investigação policial, mas foi muito bem tratado em razão até mesmo da idade, o amadurecimento, a velhice, são grandes ajutórios da atividade profissional. E agora, o cronista vai ao descanso merecido, vai ao remanso, depois das obrigações cumpridas. Mas antes disso, o cronista, este escrevinhador, foi examinar ou reexaminar as notícias de ontem, que precisam ser repassadas, e descobriu um episódio muito entusiasmante. Descobriu uma reunião da qual participaram a ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal, a Procuradora-Geral da República, Dodge, a cantora Alcione e outras eminentíssimas mulheres que compõem o panorama jurídico ou judicial desta nação. A ministra Carmen Lúcia, muito alegre, cantando, entoando, inclusive com Alcione, aquela canção Não Deixem o Samba Morrer, ou qualquer entoação assemelhada, todas alegres, desinibidas, como é bom justamente um dia ou 2 dias após este cronista tecer considerações sobre as atividades paralelas dos criminalistas e dos advogados e juristas em geral. O que nós fazemos à margem da atividade profissional e daquelas obrigações quase canônicas que nós temos vestidos com as nossas togas e com as nossas becas negras. Parabéns a esse contingente de mulheres que hoje lideram parcialmente a nossa nação em qualquer dos aspectos em que o país se apresenta. Este antigo flibusteiro da advocacia criminal, às vezes tocando piano, fica envergonhado porque está a tocar piano. Um jurista não deve teclar ou tecladar ou pressionar os teclados de um piano ou pianola eletrônica. Deve ou não deve? O cronista até se referiu a um episódio em que o ministro Fux tocou guitarra há muitos anos atrás, e se lembrou e se recordou de que a ministra Carmen Lúcia assumiu a presidência da Suprema Corte sob o som do violão de Caetano Veloso. Na entronização da presidente da Suprema Corte, Caetano Veloso alegrou todo o cenário nacional com a sua voz gostosa e seu violão quase perfeito. É assim que se deve fazer. Não ver-se um ministro vetustamente posto dentro daqueles panos negros, ensarilhado em observações judiciosas a respeito de aspectos jurídico-penais, da tortura e das leis repressoras. Não, é preciso que se tenha também a demonstração de um pouco de alegria, porque um magistrado ou a magistrada da Suprema Corte não é
uma boneca ou um boneco envidraçado e protegido das humanidades. Juízes sofrem, têm alegrias, têm amores, desamores, tristezas, têm problemas emocionais. Todos nós temos ou passamos por isso. Na expressão de Chico Buarque, procurando bem, todo mundo tem perebas, só a bailarina que não tem, qualquer coisa nesse sentido. O cronista fica muito alegre, fica esperando também pacientemente que a advocacia não morra. O samba não pode morrer, a advocacia também não pode fenecer. E pensando no apoderamento de alguma força a mais no exercício da profissão, este cronista relembra a primeira magistrada do país que nós estamos a esperar que o Supremo Tribunal Federal nos dê a garantia de que vamos falar sentados no próximo ou na próxima reentrada de uma nova presidência da Suprema Corte. Nós queremos, podemos, devemos e reivindicamos o nosso direito de falarmos com assento garantido. Alguns de nós são mais antigos, somos mais antigos. Este criminalista é, quem sabe, um dos sobreviventes de uma época que já foi um fantasma do passado, mas ainda esvoaçando aqui e ali e agregando um ou outro comentário mais ácido àquelas verbalizações que são necessárias para a atuação real da advocacia nesta nossa nação sofrida. Então, o samba não pode morrer. É a cantoria da cantora Alcione, se a memória não falha. O samba não pode morrer e a advocacia precisa ser fortalecida. O samba precisa reviver e a advocacia precisa ser fortalecida. Eminente ministra, presidente do Supremo Tribunal Federal, os parabéns desse antigo criminalista, porque os ministros sabem bailar, sabem dançar, sabem cantar, sabem trinotrear sobre as canções populares que nós temos e sabem também das necessidades dos 750 mil advogados que o país tem. E lá na Vevá. Vai, Carmen Lúcia! Deixa o samba morrer, não deixa o samba acabar. O morro foi feito de samba pra gente sambar. Não deixa o samba morrer, não deixa o samba acabar. O morro foi feito de samba pra gente. Tô desempregado,